Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Engelete Eletrônica. O meu nome é Demétrios, eu sou consultor de processos e instrutor de treinamentos e hoje traremos mais um vídeo técnico para auxiliá-los em problemas do dia a dia. Neste vídeo de hoje falaremos sobre o controle relativo à aplicação de fluxo no processo de soldagem por onda. Antes de seguirmos, gostaria de convidá-los para assistir o podcast que foi gravado. Fomos convidados, eu fui convidado para participar deste podcast gravado pela EPS. Então, gostaria de convidá-los a assistir este podcast, que estará disponível no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, é um podcast muito interessante. Falamos neste podcast sobre diversos temas relevantes para a nossa indústria de manufatura eletroeletrônica. E também lá, você que ainda não conhece a Engelete, poderá conhecer um pouco mais sobre a nossa história, sobre os nossos serviços e as soluções que podemos oferecer para vocês. Bom, pessoal, então falando sobre fluxo no processo de soldagem por onda, com muita frequência nós recebemos, né, dentro das nossas consultorias, em meio aos nossos treinamentos, muitas queixas, né, de clientes que passam por problemas no processo de soldagem por onda, sejam problemas envolvendo soldabilidade, né, como má migração de solda, curtos, insuficiência de solda, seja problemas por excesso de fluxo, né, gerando ali intermitência nos testes em circuit, nos funcionais, devido à contaminação dos pontos de teste por excesso de fluxo, ou seja, em situações de campo, né, ou seja, o produto ele saiu da fábrica funcional, ele foi para o campo, e aí passadas algumas semanas, alguns meses, o cliente retorna com aquele produto, né? E aí você vai fazer um estudo e detecta que naquele produto ali você tem uma contaminação iônica, uma eletromigração ou uma corrosão originada por uma aplicação inadequada de fluxo, né? Então, o excesso de fluxo no processo de solda por onda, ele pode gerar defeitos pós, né, testes funcionais e que irão culminar na falha do produto. Então, problemas como esses, eles são relatados com muita frequência e eles estão associados diretamente ao processo de desenvolvimento, né, da aplicação do fluxo de soldagem por onda. Tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre quais são os caminhos para evitar que esses problemas aconteçam. Para começar, pessoal, é muito importante fazer a seleção do tipo de fluxo correto, né, para o seu produto. Existem diversos tipos de fluxo, né? Então, existem fluxos à base de álcool, fluxos à base de água, existem fluxos com diferentes percentuais de sólidos, existem fluxos que são no clean, fluxos que são laváveis, enfim, existe uma infinidade de tipos de fluxo. Tá? O importante é que no primeiro momento, ou seja, no momento do seu NPI, no momento de qualificar o seu produto, você selecione aquele fluxo que é o mais adequado para o seu produto e você faça a validação adequada dele durante a prototipagem, durante os lotes piloto, durante o NPI, para garantir que em produção você não terá problemas advindos aí do tipo de fluxo que você está utilizando. O segundo caminho, né, que vem logo na sequência, aí, após você selecionar o tipo de fluxo, é definir adequadamente quais são os parâmetros que você irá utilizar. Então, algumas máquinas, né, algumas máquinas de soldagem por onda, elas trazem essa definição de parâmetros através do software, e já outras, elas precisam que esse ajuste seja feito manualmente, né, através ali, de válvulas, através de manômetros, para quê? Para que você consiga definir a quantidade correta que será aplicado de fluxo, ou seja, nem em excesso e nem em pouca quantidade. Demetrios, qual que é a quantidade ideal? Os datasheets dos fluxos, eles trazem uma referência de peso, né, uma referência de massa por área, né, que você pode aplicar um mínimo e uma máxima. Só que eu sempre digo o seguinte, né, a quantidade de fluxo adequada é aquela que garante que você vai ter uma boa soldabilidade e é a mínima possível, né? Então, se você conseguir aplicar a menor quantidade possível de fluxo e essa quantidade for suficiente para te garantir uma boa soldabilidade, essa é a condição ideal, né? Naturalmente, a gente vai chegar nessa condição através de testes, através
de ajustes de parâmetros e simulações e validando os resultados. E como que a gente consegue medir, né, se essa quantidade está ok e, consequentemente, controlá-la ao longo das produções? Utilizando os controles de processo básicos, né, que é fazer a pesagem do fluxo, utilizando a balança de precisão, e utilizar o papel de fatos para verificar como está a dispersão desse fluxo, né, na área da placa que está sendo produzida e como que está a penetração desse fluxo por dentro do barril, né, que é onde a gente vai fazer a solda dos componentes PTH. Então, seguindo esse fluxo, né, selecionando esse fluxo de processo, na verdade, seguindo esse fluxo de processo adequado, que é selecionar o fluxo de solda adequado, definir os parâmetros corretos na máquina e, posteriormente, ao longo da produção, utilizar os controles adequados, nós não teremos nenhum dos três problemas, né, ou as chances serão bem menores daqueles problemas citados na página anterior da nossa apresentação. Então, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês aqui agora três casos de sucesso, né, que ilustram a seleção correta do fluxo, que ilustram a definição de parâmetros e que ilustram a utilização dos controles para ter uma boa aplicação de fluxo. Então, nesse primeiro caso, pessoal, nós temos duas amostras, né, de um mesmo produto, de uma mesma placa. Sendo que a amostra da imagem à esquerda, né, ela foi produzida com um fluxo A, né, que eu não vou mencionar aqui o nome, mas é um fluxo que deixava uma quantidade muito grande de resíduos. Então, note que na placa ficava aí uma espécie de um pó branco, né, nas áreas que foram soldadas. E já na foto da direita, a gente tem uma placa que foi soldada com o fluxo NC275B da IM Solda, utilizando os mesmos parâmetros, tá, da placa que foi soldada com o fluxo A. E note que nela você tem uma boa qualidade de soldagem, uma soldabilidade adequada, porém quase não se nota resíduo do fluxo que foi aplicado. Tá? Então, eu estou trazendo este caso aqui para mostrar para vocês, pessoal, que a seleção do fluxo ela faz toda a diferença. Né? Então, em muitos casos, o que as empresas têm buscado é sempre redução de custo e às vezes elas olham apenas o preço daquele insumo. Mas na verdade, o que é necessário avaliar é o custo, porque preço, pessoal, é diferente de custo. Você pode estar comprando um insumo que ele é mais barato, mas você vai estar consumindo uma quantidade maior para ter uma boa soldagem, ou você vai ter problemas de qualidade que vão te gerar retrabalho, ou você vai ter, por exemplo, nesse caso, uma situação de contaminação que muito provavelmente daqui a algumas semanas, alguns meses, você pode vir a ter um problema de contaminação em campo. Então, o seu insumo que você estava comprando, que era mais barato, né, que você avaliou só o preço, ele vai te trazer um custo maior, né, no fim das contas, né? Então a gente precisa de ficar atento a isso aí. Então esse é um exemplo onde a seleção de um bom fluxo ele pode trazer uma boa soldabilidade sem resíduos. Nesse outro caso aqui, pessoal, eu queria trazer um exemplo de definição de parâmetros, né? Aonde com os ajustes feitos no equipamento foi possível alcançar uma boa soldabilidade, uma quantidade de resíduos praticamente zero e aplicando uma quantidade de fluxo extremamente controlado, ou seja, você irá consumir uma quantidade final de fluxo muito menor, porque você tem um fluxo bem selecionado, um fluxo de qualidade e você definiu parâmetros que vão garantir que você não vai ter, por exemplo, a sua placa pingando após você tirá-la do fluxador. Então, esse é um parâmetro muito importante que a gente precisa avaliar e pode ser avaliado visualmente, não precisa de nenhuma ferramenta. Né? Você faz a aplicação do fluxo na placa e logo que ela sai do fluxador, você a remove e avalia. Se essa placa estiver pingando, pessoal, você tem excesso de fluxo. Tá? A placa não pode sair pingando do fluxador. Ela tem que ter fluxo na quantidade necessária para molhar a sua superfície inferior. E em caso de produtos que têm a metalização, né, no barril e precisam de migração de solda, você precisa ter o fluxo atravessando esses barris e chegando até o topo da placa. Mas a placa não pode sair pingando do fluxador. É o que eu vou mostrar para vocês através desses vídeos. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, vocês vão ver o seguinte.
Foi utilizado aqui um pedacinho de papelão bem simples para poder evidenciar que o fluxo está sendo aplicado. Notem, quando a gente olha, na hora que o leque do spray está se deslocando, vou passar mais uma vez para vocês assistirem, a gente praticamente não vê saindo fluxo aqui, mas está saindo fluxo. Né? E a prova é que logo que a gente tira o papelão aqui, o papelão ele está umedecido. Então esse foi um primeiro teste, é um teste super simples, qualquer um pode fazer, não precisa de uma balança de precisão, não precisa do papel de fax nesse caso, tá? Não que não seja importante, mas vai te dar uma noção se realmente você está aplicando fluxo ou não. E aí, posteriormente, né, você vai colocar a sua placa. Né? Então, aqui a gente colocou uma placa de referência, né, uma placa de teste qualquer, para poder avaliar como que essa placa ficaria após a saída pelo fluxador. E então, tiramos essa placa logo depois do fluxador, sem que ela passe pelos pré-aquecedores, vocês vão ver ali, e visualizamos e fizemos ali uma inspeção visual e tátil para ver que tinha fluxo na placa, porém esse fluxo ele não pingava, tá? Fica bem fácil de avaliar quando a gente olha as bordas aí pela cor do verde, dá para ver, principalmente na hora que eu passo o dedo. Então você consegue ver que tem fluxo, mas esse fluxo ele não pinga, tá? E essa combinação de parâmetros resultou na soldagem desse produto aqui na terceira foto, né, onde a gente vê aqui alguns conectores que estão bem soldados, não aparentam resíduo de fluxo e atenderam aí as condições de soldabilidade do IPCA 610. Tá? Então esse também é mais um caso para ilustrar que a combinação da seleção correta do fluxo, juntamente com a boa definição de parâmetros, ela te traz uma condição de ter uma boa soldabilidade. E por fim, né, trazendo aqui um exemplo de que os controles de processo, né, e aí nesse caso o papel de fax, eles vão te dar a real noção de como está o seu processo de aplicação de fluxo. Então, na imagem da esquerda, que está circulada em vermelho, nós temos um papel de fax que foi passado na linha de produção antes dos ajustes, e aonde vocês conseguem ver, pessoal, todas essas manchas escuras são manchas aonde o fluxo ele migrou pelo furo do PCB e chegou até o lado top da placa. Então, esse é um teste do papel de fax, onde o papel está do lado de cima do PCB. Então, o que acontece? A quantidade de fluxo aplicado era tão grande que o fluxo ele molhava toda a parte bottom da placa e conseguia chegar até o topo, né, do PCB, fazendo com que também o lado top da placa se molhasse de fluxo, né, durante a aplicação. Então, isso denota o quê? Uma quantidade excessiva de fluxo. E aí, após os ajustes, né, após a definição de parâmetros correta, a gente chega nesse segundo exemplo aí do papel de fax, né, que é o que está marcado em verde, onde a gente consegue ver algumas manchinhas isoladas aqui, mas fica bem delimitado onde tem os furos PTH, ou seja, nesse ponto houve a penetração de fluxo, o fluxo ele saiu do bottom para o top da placa, porém sem encharcar, né, sem molhar em excesso o lado top da placa, evitando aí problemas de contaminação, problemas futuros, tá? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje para falarmos aí sobre aplicação de fluxo no processo de soldagem por onda. Então, é muito importante garantir a qualidade na aplicação do fluxo, né, através da seleção, da boa definição de parâmetros e através da aplicação adequada desse fluxo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por terem assistido esse nosso vídeo. Deixem aí o like de vocês e compartilhem com os amigos aí na empresa de vocês para que todos possam saber um pouco mais sobre como definir bons parâmetros aí para aplicação de fluxo na solda.
Abraço e até a próxima.